Capítulo 33. Quando o Sr. St. John se foi, começava a nevar. O turbilhão da tempestade durou a noite inteira. No dia seguinte, um vento forte trouxe mais neve ofuscante. Ao cair da tarde, o vale estava todo coberto e quase intransponível. Fechei a veneziana, coloquei um tapete na porta para evitar que a neve entrasse por baixo. Atiçei o fogo e, após ficar sentada por quase 1 hora junto à lareira, escutando a fúria abafada da tempestade, acendi uma vela, peguei o Marmion e comecei a ler. Fez-se dia sobre a encosta acastelada de Norham, e sobre o belo rio de Tweed, amplo e fundo, e as solitárias montanhas de Cheviot, as torres imponentes, o torreão, os bordejantes muros que o cercam, em amarelo esplendor brilhavam. Logo me esqueci da tempestade com a música. Ouvi um barulho. O vento, pensei. Sacudia a porta. Não, era St. John Rivers, que, erguendo a tranca, entrou em meio ao tufão gélido e à escuridão uivante, e parou diante de mim. A capa que cobria sua alta figura estava branca como uma geleira. Eu estava quase consternada, já que não esperava qualquer visita pelo vale intransponível naquela noite. Alguma notícia ruim? Perguntei. Aconteceu algo? Não, como se alarma facilmente. Ele respondeu, tirando a capa, e a pendurou na porta, para junto da qual ele voltou a empurrar o capacho que sua entrada afastara. Bateu com os pés para remover a neve das botas. Vou sujar o seu chão, disse ele, mas desta vez precisa me perdoar. Ele então se aproximou do fogo. Foi difícil chegar até aqui, posso lhe assegurar. Ele observou enquanto aquecia as mãos perto das chamas. Peguei neve na altura da minha cintura. Felizmente, ainda está bastante fofa. Mas porque veio, eu não pude evitar dizer. Uma pergunta bem pouco hospitaleira para se fazer a uma visita. Mas já que fez, respondo simplesmente que é para conversar um pouco. Fiquei cansado dos meus livros mudos e cômodos vazios. Além disso, desde ontem, experimento a inquietação de uma pessoa a quem uma história foi contada pela metade e que está impaciente para ouvir a continuação. Ele se sentou. Recordei sua peculiar conduta da véspera e realmente comecei a achar que sua razão estava comprometida. Se ele estivesse louco, porém, era uma loucura bastante pacífica e comedida. Eu nunca vira aquele seu rosto de belos traços parecer mais ao mármore cinzelado do que naquele momento, quando ele afastava o cabelo molhado e deixava a luz do fogo brilhar livremente em sua testa e face pálidas, nas quais me causava pesar descobrir o profundo sulco da preocupação e da tristeza agora tão visivelmente gravado. Esperei
aguardando que ele dissesse algo que eu pelo menos compreendesse. Mas sua mão estava agora no queixo, os dedos nos lábios, ele pensava. Notei que sua mão estava tão magra quanto o rosto. Uma onda, talvez indesejável, de piedade se apossou do meu coração. Fui levada a dizer: gostaria que Diana ou Mary fossem viver com o Senhor. É uma pena que tenha que ficar sozinho e é muito negligente com sua própria saúde. De modo algum, disse ele. Cuido-me quando é necessário. Estou bem agora. O que vê de errado em mim? Isso foi dito com uma indiferença casual e abstraída, o que mostrava que minha solicitude era, pelo menos, em sua opinião, inteiramente supérflua. Calei-me. Ele ainda movia lentamente o dedo pelo lábio superior, e seus olhos ainda se demoravam sonhadores na lareira reluzente. Achando que era urgente dizer alguma coisa, perguntei-lhe se ele sentia alguma corrente fria vindo da porta da frente, que estava às suas costas. Não, não, ele respondeu de maneira breve e um tanto mal-humorada. Bem, pensei, se não quer falar, pode ficar calado. Vou deixá-lo sozinho agora e voltar ao meu livro. Assim, cortei o pavio da vela e retornei à leitura do Marmion. Ele logo se mexeu. Meus olhos foram instantaneamente atraídos aos seus movimentos. Ele tirou do bolso um caderno com capa de marroquim, de onde saiu uma carta, que leu em silêncio, dobrou, guardou de volta e regressou à sua meditação. Era um esforço vão tentar ler com tal inescrutável figura diante de mim. Eu também não conseguia. Em minha impaciência, consenti em ficar calada. Ele podia me repelir o quanto quisesse, mas eu haveria de falar. Teve notícias de Diana e Mary ultimamente? Desde a carta que lhe mostrei há uma semana, não. E não houve nenhuma mudança quanto aos seus próprios preparativos? Não será convocado a deixar a Inglaterra antes do que esperava? Temo que não, na verdade, seria uma perspectiva boa demais para acontecer comigo. Sendo despistada, até então, mudei de estratégia. Passei a falar sobre a escola e minhas alunas. A mãe de Mary Garrett está melhor e Mary voltou à escola esta manhã e terei 4 novas meninas na próxima semana de Feldry Close. Teriam vindo hoje, não fosse pela neve. É mesmo? O Sr. Oliver paga por 2 delas. De fato, pretende dar uma surpresa a toda a escola no Natal. Eu sei, foi sugestão sua? Não. De quem então? Da filha dele, imagino. Combina com ela, que boa natureza. Sim, mais uma vez o vazio de uma pausa. O relógio bateu 8 vezes. Isso despertou. Ele cruzou as pernas, endireitou-se, voltou-se para mim. Deixe seu livro por um momento e chegue um pouco mais perto do fogo, disse ele. Admirada,
e como aquela admiração não tinha fim, obedeci. À meia hora, ele prosseguiu. Falei de minha ansiedade em ouvir a continuação de uma história. Refletindo um pouco, concluí que o assunto vai avançar melhor se eu assumir a função de narrador, transformando-a em ouvinte. Antes de começar, é justo adverti-la de que a trama vai soar pouco original aos seus ouvidos, mas detalhes antigos podem ganhar frescor quando passam por novos lábios. De resto, se conhecida ou novidade, é curta. Faz 20 anos que um pobre cura, e seu nome não importa no momento, apaixonou-se pela filha de um homem rico. Ela se apaixonou por ele e se casou com ele contra os conselhos de todos os seus familiares, que consequentemente a abandonaram logo após o casamento. Antes que 2 anos se passassem, ambos estavam mortos e jaziam sossegados, lado a lado, sob a mesma lápide. Já vi esse túmulo. Está num imenso cemitério que circunda a velha e sombria catedral, toda suja de fuligem, e uma superpopulosa cidade industrial no condado de. Eles deixaram uma filha que, na hora do nascimento, a caridade recebeu em seus braços, frios como os da neve em que eu quase afundei essa noite. A caridade levou essa coisinha, destituída de família, à casa de seus ricos parentes maternos. Foi criada por uma tia chamada, agora eu passo aos nomes, Senhora Reed de Gateshead. Alarma-se. Ouviu algo? Acredito que seja somente um rato passando pelas vigas da escola aqui ao lado. Ela foi um celeiro antes de ser reformada e modificada, e os celeiros costumam ser assombrados por ratos. Continuando. A senhora Reed ficou com a órfã por 10 anos. Se a menina era feliz com ela ou não, não sei dizer, pois nunca fui informado. Mas ao final desse período, ela foi transferida para um local conhecido, nada menos que a Escola de Lowood, onde a senhorita mesma residiu por tanto tempo. Parece que sua carreira ali foi ilustre. De aluna, ela passou a professora. Como a senhorita, realmente me ocorre que há paralelos entre a história dela e a sua. Ela saiu de lá para se tornar educadora. Mais uma vez, seus destinos se assemelham. Passou a se encarregar da instrução da protegida de um certo senhor Rochester. Senhor Rivers, eu interrompi. Posso adivinhar seus sentimentos, disse ele, mas controle-os por um momento. Já estou quase terminando. Ouça-me até o fim. Do caráter do senhor Rochester, eu nada sei, além do único fato de que ele ofereceu um casamento honrado à jovem e que no altar ela descobriu que ele tinha uma esposa ainda viva, embora louca. Quais foram sua conduta e suas propostas subsequentes é uma questão de pura conjectura. Mas quando procuraram pela educadora,
descobriu-se que ela se fora. Ninguém sabia quando, para onde ou como. Ela deixara Thornfield Hall durante a noite. Todas as buscas de seu paradeiro foram em vão. Vasculharam a região por todos os lados. Nenhum vestígio de informação pôde ser obtido. Contudo, era de muita urgência que ela fosse encontrada. Anúncios foram colocados em todos os jornais. Eu próprio recebi uma carta de um certo Sr. Briggs, um advogado, comunicando-me os detalhes que acabo de relatar. Não é uma história curiosa? Diga-me somente uma coisa, eu pedi. E já que sabe tanto, com certeza pode me dizer. E quanto ao Sr. Rochester, como e onde ele está? O que está fazendo? Está bem? Não tenho conhecimento de coisa alguma relativa ao Sr. Rochester. A carta não o menciona, exceto para narrar a tentativa fraudulenta e ilegal a qual me referi. A senhorita deveria perguntar o nome da educadora e a natureza do evento que requer sua presença. Ninguém foi a Thornfield Hall, então? Ninguém viu o Sr. Rochester? Suponho que não. Mas escreveram para ele? Claro que sim. E o que ele disse? Com quem estão suas cartas? O Sr. Briggs conta que a resposta ao seu requerimento não veio do Sr. Rochester, mas de uma senhora. Está assinada por Alice Fairfax. Senti-me infeliz e consternada. Meus piores temores deviam então ser verdadeiros. Era bem provável que ele tivesse deixado a Inglaterra e corrido em imprudente desespero a algum velho antro no continente, e que o ópio para seus intensos sofrimentos, que objeto para suas fortes paixões, teria ele buscado lá? Não ousei responder à pergunta. Ah, meu pobre senhor, outrora quase meu marido, que eu tanto chamara de meu querido Edward. Ele deve ter sido um homem mau, observou o Sr. Rivers. O senhor não o conhece, não emita opinião sobre ele. Eu disse com fervor. Muito bem, ele respondeu contido. E, de fato, minha cabeça não está ocupada com ele. Preciso terminar a história, já que não quer perguntar o nome da educadora. Devo dizê-lo por conta própria. Tenho aqui. É sempre melhor conferir pontos importantes por escrito, confiados ao preto e branco. E o caderno mais uma vez apanhado, aberto, vasculhado. De seus compartimentos foi extraído um pedaço amassado de papel, rasgado às pressas. Reconheci na textura e nas manchas de ultramarino, laca e vermelhão a margem furtada do papel com que cobria o retrato. Ele se levantou e segurou perto dos meus olhos, e eu li, traçadas em tinta nanquim, com minha própria caligrafia, as palavras Jane Eyre, certamente fruto de algum momento de abstração. Briggs me escreveu sobre uma certa Jane Eyre, disse ele. Os anúncios indagavam sobre Jane Eyre. Eu conhecia uma Jane Elliot. Confesso que tinha minhas suspeitas,
mas foi só ontem à tarde que elas se viram confirmadas. Reconhece o nome e renuncia ao pseudônimo? Sim, sim. Mas onde está o Sr. Briggs? Ele talvez saiba mais do Sr. Rochester do que o senhor. Briggs está em Londres. Duvido que saiba algo mais sobre o Sr. Rochester. Não é no Sr. Rochester que ele está interessado. Enquanto isso, a senhorita se esquece de pontos essenciais e se concentra em ninharias. Não pergunta por que o Sr. Briggs a está procurando, o que ele queria com a senhorita. Bem, o que ele queria? Simplesmente dizer que seu tio, o Sr. Eyre de Madeira, morreu, que ele lhe deixou todas as suas posses e que agora é rica. Simplesmente isso, nada mais. Eu, rica? Sim, a senhorita rica, uma herdeira e tanto. Seguiu-se o silêncio. Precisa provar sua identidade, é claro, retomou St. John pouco depois. Um passo que não deve oferecer dificuldades. Poderá então receber a posse da sua herança. Sua fortuna está resguardada em fundos ingleses. Briggs tem o testamento e os documentos necessários. Uma nova carta foi lançada. É boa coisa, leitor, sair da indigência à riqueza. É muito bom, mas não é algo que se possa compreender ou, consequentemente, desfrutar de uma só vez. E há outros acasos na vida, bem mais emocionantes e encantadores. Isso é sólido, um assunto do mundo real, em que não há nada de imaginário. Tudo o que lhe diz respeito é sólido e sóbrio, e suas manifestações também. A pessoa não pula, saltita e dá vivas quando fica sabendo que recebeu uma fortuna. Começa a considerar responsabilidades, ponderar negócios e, sobre uma base estável de contentamento, surgem graves preocupações. E então paramos e refletimos sobre nossa bem-aventurança com um olhar solene. Além disso, as palavras legado e herança vêm lado a lado com as palavras morte e funeral. Acabava de saber que meu tio estava morto, meu único parente. Desde que tomara conhecimento de sua existência, eu acalentara a esperança de vir a vê-lo algum dia. Agora isso nunca aconteceria. E o seu dinheiro vinha somente para mim, não para mim e uma família comprazida, mas para o meu eu solitário. Era uma grande dádiva, sem dúvida, e a independência seria gloriosa. Sim, eu sentia isso. Esse pensamento fazia o meu coração inflar. Enfim, desfranziu a testa, disse o Sr. Rivers. Pensei que Medusa tinha olhado para a senhorita e que se transformava em pedra. Talvez agora queira saber o valor de sua herança. Qual o valor da minha herança? Ah, uma ninharia, nada digno de nota. 20.000 libras é o que dizem. Mas o que é isso? 20.000 libras? Aqui uma nova surpresa. Eu estava imaginando 4 ou 5.000. Aquela notícia chegou a tirar o meu fôlego por um momento. O Sr. St. John, que eu jamais ouvira rir antes, riu então. Bem, disse ele,
Se a senhorita tivesse cometido um crime e fosse descoberta, dificilmente teria uma expressão mais horrorizada. É uma soma bastante alta. Não acha que há algum engano? Não há engano algum. Talvez o senhor tenha se confundido ao ler a cifra. Pode ser 2.000. Está escrito em palavras e não em números. 20.000. Mais uma vez, eu me senti como um indivíduo com um estômago comum, posto para se banquetear diante de uma mesa com comida para 100. O senhor Rivers então se levantou e vestiu a capa. Se o tempo não estivesse tão ruim, disse ele, mandaria a Hannah para lhe fazer companhia. A senhorita parece triste demais para ficar sozinha. Mas Hannah, pobre mulher, não consegue caminhar pela neve tão bem quanto eu. Suas pernas não são tão longas, de modo que terei que deixá-la com suas preocupações. Boa noite. Ele estava levantando a tranca. Um súbito pensamento me ocorreu. Espere um minuto, exclamei. Sim, intriga-me porque o Sr. Briggs escreveu ao senhor a meu respeito, ou como o conhecia, ou poderia supor que o senhor, vivendo num lugar tão remoto, teria como ajudar a me encontrar. Ah, sou um clérigo, disse ele, e os clérigos costumam ser requisitados em assuntos peculiares. Mais uma vez a tranca chocalhou. Não, isso não me basta, exclamei. De fato, havia algo na resposta pronta e nada elucidativa, que, em vez de aplacar, atiçou minha curiosidade mais do que nunca. Isso tudo é muito estranho, preciso saber mais, acrescentei, em outro momento. Não, esta noite. E quando ele se virou de frente para mim, coloquei-me entre ele e a porta. Ele pareceu bastante constrangido. Não irá embora até que tenha me contado tudo, eu disse. Eu preferia não falar agora. Vai falar, tem que falar. Seria melhor que Diana ou Mary lhe contassem. Claro que essas objeções levaram minha ansiedade ao auge. Tinha de ser satisfeita e sem demora, e foi o que lhe disse. Mas eu avisei que sou um homem duro, disse ele, difícil de persuadir, e eu sou uma mulher dura, impossível de dissuadir. E, além disso, ele prosseguiu, sou frio, nenhum fervor me afeta. Ao passo que eu sou quente, e o fogo dissolve o gelo, as chamas derretem toda a neve de sua capa. Ela então escorreu sobre o meu chão, transformando-o numa calçada enlameada. Como espera um dia ser perdoado, Sr. Rivers, pelo grave crime e deselegância de sujar uma cozinha brilhando? Diga-me o que desejo saber. Muito bem, então, disse ele. Cederei, se não ao seu fervor, à sua perseverança. Assim como a pedra se gasta com o gotejar contínuo. Além disso, saberá algum dia, tanto faz agora ou mais tarde. Seu nome é Jane Eyre? Claro, já falamos sobre isso antes. Não sabe, então, que temos o mesmo sobrenome? Que eu fui batizado St. John Eyre Rivers? Na verdade, não. Lembro-me agora de ter visto a letra E entre suas iniciais
em livros que o Senhor me emprestou, mas nunca perguntei o que significava. Mas e daí? Certamente calei-me, não podia me permitir cogitar, muito menos expressar a ideia que agora me ocorria, que tomava corpo, que num segundo tornou-se uma probabilidade forte e sólida. As circunstâncias se formaram, se ajustaram, se encaixaram. A corrente, que até então era um monte confuso de elos, se formou. Cada argola era perfeita. A conexão estava completa. Eu soube instintivamente a verdade, antes mesmo que St. John dissesse mais uma palavra. Mas não posso esperar que o leitor tenha a mesma percepção. Então repetirei sua explicação. O nome da minha mãe era Tinha 2 irmãos. Um deles, um clérigo que se casou com a senhorita Jane Reed, de Gateshead. O outro, John Square, comerciante, ultimamente vivendo em Funchal, na Madeira. O Sr. Briggs, sendo advogado do Sr. escreveu-nos em agosto passado, informando a morte do nosso tio, e para nos dizer que deixara suas propriedades para a filha órfã de seu irmão clérigo, desconsiderando-nos em consequência de uma querela, nunca perdoada entre ele e meu pai. Voltou a escrever faz algumas semanas, comunicando que a herdeira estava desaparecida e perguntando se sabíamos qualquer coisa a seu respeito. Um nome escrito ao acaso, num pedaço de papel, me permitiu encontrá-la. O resto você já sabe. Mais uma vez, ele estava indo embora, mas apoiei as costas na porta. Deixe-me falar, eu disse. Dei-me um momento para respirar fundo e refletir. Fiz uma pausa. Ele ficou parado diante de mim, o chapéu na mão, parecendo bastante contido, prossegui. Sua mãe é irmã do meu pai? Sim. Minha tia, consequentemente? Ele assentiu. Meu tio John era o seu tio John? O senhor, Diana e Mary são filhos da irmã dele, assim como eu sou filha do irmão dele? Inegavelmente. Vocês 3, então, são meus primos? Metade do nosso sangue de cada lado vem da mesma fonte? Sim, somos primos. Fiquei olhando para ele. Então eu tinha encontrado um irmão de quem podia me orgulhar, que podia amar, e 2 irmãs cujas qualidades eram tais que, mesmo as conhecendo somente como estranhas, haviam-me inspirado genuíno afeto e admiração. As 2 moças que, ajoelhada no chão molhado, espiando pela janela baixa da cozinha de Moor House, eu observara com tal amarga mistura de interesse e desespero, eram minhas parentes mais próximas. E o jovem e imponente cavalheiro que me encontrara quase morrendo diante de sua porta tinha meu sangue. Gloriosa descoberta para uma infeliz desgraça. Isso sim era riqueza.
riqueza para o coração. Uma mina de afetos puros e genuínos, uma bênção resplandecente, vívida e extasiante, não como a dádiva pesada do ouro, opulenta e bem-vinda ao seu modo, mas cuja carga era opressiva. Bati palmas de súbita alegria, meu pulso disparou, senti um frêmito nas veias. Ah, fico tão feliz, exclamei. St. John sorriu. Eu não disse que negligencia pontos essenciais e se atém a trivialidades? Ele perguntou. Ficou tão contrita quando eu disse que tinha recebido uma fortuna. E agora, por um fato sem nenhuma importância, está exaltante. O que pode querer dizer com isso? Talvez não tenha importância para o Senhor, tem irmãs e não faz questão de ter uma prima. Mas eu não tinha ninguém e agora 3 parentes, ou 2 se preferir não ser contado. Nasceram no meu mundo já crescidos, repito, estou muito feliz. Andei depressa pela cozinha, parei, meio sufocada com os pensamentos que surgiam mais rápido do que eu tinha condições de perceber, compreender e acomodar. Pensamentos sobre o que poderia e deveria vir a ser e seria em breve. Olhei para a parede nua, pareceu-me um céu coalhado de estrelas, cada uma acendendo para mim um sentido ou deleite. Aqueles que haviam salvado minha vida e que até aquele momento eu amara em minha penúria, agora poderia ajudar. Eles viviam sob um jugo, eu poderia libertá-los. Viviam separados, eu poderia reuni-los. A independência e a afluência que eram minhas poderiam ser suas também. Não éramos 4? 20.000 libras divididas igualmente seriam 5.000 para cada. Bastante e de sobra. A justiça seria feita, a felicidade mútua garantida. A riqueza já não pesava sobre mim. Não se tratava mais de uma mera herança em dinheiro. Era um legado de vida, esperança, plenitude. Qual era o meu aspecto enquanto essas ideias arrebatavam-me o espírito? Não sei dizer, mas logo percebi que o Sr. Weavers colocara uma cadeira atrás de mim e estava gentilmente tentando fazer com que me sentasse nela. Também aconselhou que eu me acalmasse, desdenhei da insinuação, da vulnerabilidade e desorientação. Livrei-me das suas mãos e comecei a andar outra vez. Escreva para Diana e Mary amanhã, eu disse, e diga-lhes que venham imediatamente para casa. Diana disse que ambas se considerariam ricas com 1.000 libras, com 5.000 então vão viver muito bem. Diga-me onde posso pegar um copo d'água para lhe dar, disse St. John. Precisa realmente fazer um esforço para acalmar seus sentimentos. Bobagem! E que efeito a herança terá sobre o Senhor? Irá mantê-lo na Inglaterra, convencê-lo a se casar com a senhorita Oliver e se estabelecer como um reles mortal. A senhorita delira, sua mente está ficando confusa. Fui abrupto demais ao lhe comunicar a notícia. Agitou-a para além de suas forças. Sr. Weavers, assim perco a paciência com o senhor. Estou raciocinando bem o suficiente.
O senhor é que não está entendendo, ou antes, fingindo não entender. Se a senhorita se explicasse um pouco mais, eu compreenderia melhor. Explicar o que há para explicar, certamente não deixou de notar que 20.000 libras, a soma em questão, divididas igualmente entre o sobrinho e as 3 sobrinhas do nosso tio, serão 5.000 para cada? O que eu quero é que escreva para suas irmãs e lhe conte da fortuna que receberão, que a senhorita recebeu, quer dizer. Já lhe comuniquei minha opinião sobre o caso. Serei incapaz de formar outra. Não sou brutalmente egoísta, cegamente injusta ou diabolicamente ingrata. Além disso, estou decidida a ter uma casa e relações. Gosto de Moor House e vou viver em Moor House. Gosto de Diana e Mary e terei uma relação para o resto da minha vida com Diana e Mary. Seria do meu agrado e proveito ter 5.000 libras, um tormento e uma opressão ter 20.000, que além do mais, jamais seriam meus aos olhos da justiça, embora pudessem ser aos olhos da lei. Deixo a vocês, então, o que me é inteiramente supérfluo, que não haja oposição ou discussão. Vamos concordar e decidir a questão imediatamente. Está agindo por impulso. Precisa de alguns dias para pensar melhor sobre uma questão como essa, antes que sua palavra possa ser considerada válida. Se tudo de que duvida é a minha sinceridade, fico mais calma. Percebe a justiça do caso? De fato, vejo certa justiça, mas é contrária ao habitual. Além disso, a fortuna inteira é direito seu. Nosso tio acumulou-a por seus próprios esforços e era livre para deixá-la para quem quisesse. Deixo que a senhorita e a justiça permita que fique com ela. Pode, com a consciência tranquila, considerá-la inteiramente sua. Comigo, eu disse, é tanto uma questão de sentimento quanto de consciência. Devo seguir meus sentimentos. É tão raro poder fazer isso. Mesmo que o Senhor discuta, objete e me aborreça durante 1 ano, eu nunca poderia renunciar ao delicioso prazer de qual tive apenas um vislumbre, pagar, em parte, uma dívida imensa e ter amigos para o resto da vida. Pensa assim agora, retorquiu St. John, porque não sabe o que é ser dona de uma riqueza, ou, consequentemente, desfrutar dela. Não consegue ter uma noção da importância que 20.000 libras haveria de lhe dar, ou do lugar que lhe permitiriam ocupar na sociedade, ou das perspectivas que abririam. Não tem como. O Senhor, interrompi, não tem como imaginar o anseio que nutro por amor fraternal. Nunca tive uma casa, nunca tive irmãos ou irmãs, quero tê-los. Agora e terei. Não está relutante em admitir que é meu parente, está? Jane, eu serei seu irmão. Minhas irmãs serão suas irmãs, sem que precise sacrificar seus direitos. Irmão, sim, a distância de 1000 léguas. Irmãs, sim, trabalhando como escravas entre estranhos. E eu rica,
engasgada de um ouro que não ganhei com meus esforços e que não mereço. Você sem um centavo. Que ótima igualdade e fraternidade. União estreita, amizade íntima. Mas, Jane, suas aspirações e laços familiares e felicidade doméstica podem se realizar de uma maneira completamente distinta. Você pode se casar. Bobagem, mais uma vez, casar-me. Eu não quero me casar e nunca hei de me casar. Não tem como afirmar isso. Essas palavras levianas são prova da agitação que a domina. Tenho total condição de afirmar isso. Sei como me sinto, como são avessas as minhas inclinações à menor ideia de casamento. Ninguém me quererá por amor, e eu não serei considerada à luz de uma mera especulação financeira. Não quero um estranho que não será compreensivo, alguém de natureza diferente da minha. Quero minha família, pessoas com as quais compartilhe inteiramente meus sentimentos. Diga mais uma vez que será meu irmão. Quando falou essas palavras, fiquei plena, feliz. Repita-as, se puder repeti-las com sinceridade. Acho que posso. Sempre amei minhas irmãs e sei em que se baseia meu afeto por elas. Respeito pelo seu valor, por seus talentos. A senhorita também tem princípios e uma mente talentosa. Seus gostos e hábitos se parecem aos de Diana e Mary. Sua presença me é sempre agradável e em nossas conversas já faz algum tempo que venho encontrando um saudável refúgio. Sinto que posso fácil e naturalmente abrir-lhe espaço no meu coração, como minha terceira e mais jovem irmã. Obrigada, isso me contenta por enquanto. Agora é melhor ir, pois se ficar mais tempo, talvez acabe voltando a me irritar com algum escrúpulo desconfiado. E a escola, senhorita Eyre, precisará ser fechada, imagino. Não, vou manter o posto de professora até que consiga uma substituta. Ele sorriu satisfeito. Cumprimentamo-nos com um aperto de mão e ele se foi. Não preciso narrar em detalhes os esforços que tive de fazer e os argumentos que usei para que os assuntos relativos à herança fossem decididos como eu queria. Foi uma tarefa difícil, mas como eu estava inteiramente decidida, como meus primos viram que estava real e inamovivelmente determinada a fazer uma divisão equânime da propriedade, como deviam em seu coração sentir a honestidade da intenção e, além disso, ter uma inata consciência de que em meu lugar fariam o mesmo, por fim, consentiram que o assunto fosse levado à justiça. Os juízes escolhidos foram o Sr. Oliver e um competente advogado. Ambos compartilhavam da minha opinião. Consegui o que queria. Os instrumentos da transferência foram estabelecidos. St. John, Diana, Mary e eu passamos a ser cada um proprietário de uma parte da fortuna.